Você já mentiu na terapia? E para alguma amiga tua, já omitiu nesses contextos? Ou já botou para baixo do tapete algumas coisas que tu considerava feias ou não tão bonitas assim? Ou que, na tua opinião, poderiam tirar o teu valor como pessoa? Ou poderiam fazer com que a outra pessoa gostasse menos de ti? Pois eu já omiti coisas e também já menti. Menti que estava tudo bem quando não estava. Omiti algumas coisas difíceis que tinham acontecido, mesmo sendo questionadas. Omiti algumas coisas difíceis que estavam acontecendo, mesmo sendo questionada sobre essas mesmas coisas. Menti por querer me preservar, mas especialmente por não querer acessar algumas coisas difíceis. Na verdade, eu não menti só para os outros, eu menti para mim mesma. E assumir isso é difícil, porque a gente não quer ser vista como alguém incoerente, como alguém que omite algumas coisas, como alguém que mente. E essa mentira que eu tô me referindo, óbvio, não é de coisas graves, né? Não é uma mentira estruturada que vai tomando forma, mas aquela mentirinha, aquela botada para baixo do tapete de algumas coisas. E o que a gente evita de fazer quando a gente mente ou omite, seja pra gente mesmo ou seja pra uma outra pessoa que tá ali? A gente evita de entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. A gente foge, a gente tenta fugir da dor, a gente tenta fugir daquilo que está nos incomodando de verdade ou daquilo que a gente realmente precisa trabalhar, precisa enxergar, precisa aprofundar. Só que a vulnerabilidade é um elemento essencial na relação terapêutica. Uma terapia não funciona de verdade se a gente não tiver contato com a nossa vulnerabilidade, sem com que a gente nomeie as coisas de fato como elas são, como a gente sente, sem colocar tantas camadas, tantas máscaras pro outro e pra gente, né? Eu vou repetir isso várias vezes hoje, eu acho. E olha como a gente perde, né? Pelo risco que a gente tem de ser julgado, de ser criticado, de ser visto como alguém inapropriado, mesmo no contexto em que a gente tá ali para se autoconhecer, como a terapia. Um espaço que a gente sabe que vai ter que mexer em algumas coisas, que vai precisar olhar para algumas coisas. Mesmo naquele contexto, a gente quer deixar para outra semana, a gente tenta fugir, a gente usa esses mecanismos que nos afastam daquilo que a gente precisa realmente olhar. Que maluco, olha o que a gente faz. A gente fica correndo atrás do rabo, né, que nem um cachorrinho. E eu lembrei do que o Carl Rogers dizia lá em 57, os fatores para que a terapia funcionasse. E quais são esses fatores, segundo ele? Primeiro, a congruência, ou seja, a autenticidade do terapeuta, a aceitação incondicional e a empatia profunda. Olha só que lindo. Esses elementos apontados pelo Rogers fazem com que a pessoa tenha um ambiente seguro, que ela consiga ver naquele espaço de terapia, por exemplo, um espaço seguro para justamente poder acessar suas vulnerabilidades. Então, tem um lado nosso que é importante a gente poder avaliar, né? O quanto que eu tô colocando travas, o quanto que tem de coisas não conscientes minhas que não estão me permitindo acessar a minha vulnerabilidade e o quanto eu não colocar a minha vulnerabilidade nesse espaço tem a ver com algo de segurança real mesmo, né? Real oficial. Então, às vezes a gente não é vulnerável com alguém porque a gente não consegue ler aquele espaço como um espaço seguro de fato. De repente, a gente até já tenha sentido que aquela outra pessoa não é de confiança ou não é alguém que tem uma empatia. Às vezes a gente tá com alguém ali, a pessoa julga muitas outras pessoas ou tem uma postura mais crítica, às vezes até com ela mesma. Isso pode nos deixar com o pé atrás. Então, é importante também a gente respeitar quando a gente não está conseguindo ser vulnerável e, claro, olhar, né, se é um ambiente seguro e o que está nos fazendo não acessar a nossa vulnerabilidade quando é um espaço para que aquilo aí de fato aconteça. Quando existe esse convite para a gente acessar nossa vulnerabilidade e que é um espaço seguro mesmo. Por isso que a gente fala de relação terapêutica e por isso que relação é construção. Mesmo a relação terapêutica é uma construção. Então, a gente vai construindo um espaço seguro que não é simplesmente chegar e depositar toda a confiança, mas aí vendo, né, lendo se a pessoa merece a nossa confiança, se ela é digna da nossa confiança, mesmo alguém profissional. Isso a gente vai vendo no processo de terapia, por exemplo, que a pessoa vai compartilhando algo, vai se sentindo à vontade, pouco a pouco, né, o vínculo vai se estabelecendo, um vínculo seguro de verdade, né, fortalecido, para que em determinado momento a gente consiga acessar partes realmente mais profundas, mais difíceis, entre aspas aqui, mais feias. Um vínculo de confiança reparador que realmente vai nos permitir acessar nossa vulnerabilidade, mergulhar naquela relação com todo o nosso eu. É um vínculo que precisa ter sido ali lapidado pouco a pouco,
pouco. O Bowlby diz, né, que é preciso tempo, então não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir isso. É normal a gente ficar inseguro no início ou se questionar no início, até omitir algumas coisas no início que a gente não tá ali tão seguro para falar. Eu gosto muito de pensar na comunicação e me trabalho muito pessoalmente para poder ser transparente, respeitando a minha vulnerabilidade. Então, ter transparência até para poder dizer, olha, isso daqui eu não tô com vontade de compartilhar, ou isso aqui eu não me sinto segura para compartilhar ainda. Que é a gente não precisar omitir, não precisar ter ali fazer uma mentirinha, né? Que a gente poder ser transparente até com a gente mesmo, pra gente poder enxergar ali o que a gente tá a fim de falar, o que a gente tá disposto a entrar, acessar ou o que não. Oi, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, mestre em psicologia e saúde, mãe e apaixonada por entender como as nossas memórias, como aquilo que a gente viveu, influencia no nosso hoje. Bem-vindo ao meu podcast, um espaço de escuta, de conexão e de histórias. O seu lembrete de que você também se precisa. Para ilustrar o nosso tema de hoje, eu quero compartilhar uma história que começa assim. Um dos momentos mais importantes de caída de ficha para mim foi quando eu não só entendi, mas senti que eu poderia ser vulnerável com a minha psicóloga, que ela iria me validar e me acolher. Aqui é importante, né? Ela não só soube, ela sentiu. Provavelmente ela sentiu essa confiança, ela sentiu essa segurança no vínculo, algo que às vezes até é difícil de colocar em palavras, né? Isso é sobre uma caída de ficha para além da nossa relação terapêutica. Foi reparentalizando com ela que eu comecei a me abrir e me vulnerabilizar para o outro. Foi muito difícil o processo. Brinco com ela que deve ter sido muito frustrante para ela nos primeiros 2 anos, porque sim, o processo foi longo. Por 2 anos eu não chorei nenhuma vez na terapia e racionalizava tudo. Hoje eu brinco que choro em todas. A partir da minha relação com ela, hoje eu consigo lidar melhor com os sentimentos e minhas relações na vida. Sou muito grata por isso. Sinto que não falamos tanto sobre a relação terapêutica e o quanto faz parte do tratamento. Que lindo, né? E depois eu quero falar até sobre esse ponto da racionalização, né? A gente entende que às vezes a gente não acessa a vulnerabilidade em função desses obstáculos mesmo, né, que vão tendo no vínculo e que isso é tanto terapeuta-paciente como outros vínculos da nossa vida, né? A gente vai usando algumas artimanhas para não acessar a vulnerabilidade, não é uma coisa tão escrachada assim, né? A gente é muito refinado. Mas essa história dela eu achei, assim, incrível, né? Eu, como psicóloga, assim, de tanto tempo, como supervisora, eu vejo o valor que é quando realmente acontece essa conexão de profundidade, né? Quando realmente o paciente se sente seguro para acessar a vulnerabilidade. E pra gente pensar que não precisa ser miojo, não precisa ser uma coisa instantânea. Cheguei, já tô conseguindo me abrir, porque até assim, o terapeuta, por mais que a gente saiba, né? De novo, a gente sabe, é consciente, mas nem sempre a gente sente. Então, por mais que a gente saiba que é uma pessoa que tá ali, que é um profissional, que é pra gente se abrir, a gente quer ter rapidez também no processo, ninguém quer perder tempo, mas é preciso construir ali um espaço. E por mais que a gente saiba que é um profissional, que é capacitado, que a gente teoricamente confie, é a pessoa que às vezes a gente está vendo ali pela primeira vez. A gente não sabe nada daquela pessoa, ela foi um completo desconhecido até um dia atrás. E então, também tem esse espaço para a gente respeitar em nós mesmos. Respeitar o nosso tempo é essencial. E fazendo um parênteses aqui, como que a terapia do esquema entende isso, né? A lógica é assim, se eu consigo ser vulnerável com a minha terapeuta, se eu consigo me sentir importante para ela, se eu consigo me sentir gostada, competente, se aquele vínculo é um vínculo seguro, eu reparentalizo, eu consigo ressignificar algumas coisas às vezes da minha história, das faltas da minha vida e consigo ter como se fosse assim, um novo modelo para minha vida. E é bem o exemplo dela, ela não conseguia ser vulnerável, né? Ela percebia isso nela, percebia essa falta talvez, ou esse receio, queria daqui a pouco viver mais momentos de vulnerabilidade nas relações, conseguiu com a terapeuta, mesmo depois do tempo que foi, né? De 2 anos, talvez seja muito tempo, dependendo de como a gente olha, mas para uma vida, o que são 2 anos, né? Para o que ela conquistou, o que são 2 anos? E ela conseguiu, depois disso, passar a ser mais vulnerável nas outras relações da vida dela. Uma terapia que realmente sai daquelas paredes do consultório e vai para a vida, que é isso que a gente quer. E fazendo um parênteses para falar dos obstáculos, né, das barreiras
das barreiras que a gente tem para acessar as nossas vulnerabilidades. Então, a racionalização excessiva, que é a gente tentar explicar muito, entender muito algo que está nos acontecendo, colocar muito esse lado racional, filosófico na frente. Uma outra coisa é a minimização da dor. Então, nem foi nada, nem preciso contar, já passou, nem dou bola mais, a gente minimizar algo que realmente é importante, mas a gente não tá conseguindo enxergar, não tá conseguindo dar o peso que realmente tem, né? Por exemplo, eu vivo tendo brigas horríveis em casa, mas eu não levo para terapia porque passou, mas aquilo segue se repetindo. Daqui a pouco tem vergonha de levar, ou daqui a pouco episódios de compulsão alimentar, isso é bem comum de acontecer, né? A pessoa tem um episódio de compulsão, ou daqui a pouco alguém que vomita, que tem alguma situação assim, não leva para terapia porque não quer perder aquela imagem da paciente que tá indo bem, ou não quer, preocupar o terapeuta, ou não quer assumir para si mesma que tá no momento mais difícil, né, de desafio, que aconteceu algum episódio, e aí não leva para terapia, mas aquilo se repete, a pessoa daqui a pouco tá vivendo uma realidade paralela e a terapia não tá ajudando tudo o que poderia. Então, isso às vezes acontece e essa minimização é uma forma de resistência também, né? A gente acessar a nossa vulnerabilidade, a conexão ali com o terapeuta, com a outra pessoa. Evitação de temas centrais, evitar aquilo que é importante, né? Por exemplo, tá indo pra terapia, lá no início da terapia foi por causa de X, foi por causa de uma questão, de um problema muito específico, tá falando sobre várias outras coisas, mas nunca fala sobre aquilo que realmente levou, né? Aquele problema, algo que tá ali. Também esse é um obstáculo frequente. E os sorrisos, bom humor, gracinhas. E tudo bem a gente rir em alguns momentos na terapia ou na nossa vida, né? Ter esse lado do humor é normal. Me lembrei muito daquele ator do Friends, o Matthew. Como é que era o nome dele? O Chandler. Ele usava muito do humor, né? O personagem era muito assim. E mascarava as coisas, até tem várias cenas que aparece ele fazendo isso. Tem um outro personagem que também faz muito isso, que é o Toby, do This Is Us. Não sei se vocês já olharam This Is Us, mas também é um personagem que dá essa brincada com coisa séria para não acessar. Então, tudo tem níveis, né? É importante a gente poder ver isso como um obstáculo de acessar a vulnerabilidade no sentido de a gente poder realmente olhar para aquelas feridas que a gente tem ali, ou para as coisas que não estão tão legais, ou mesmo para nossa humanidade, né? Para coisas boas também. Por exemplo, estar apaixonado deixa a gente vulnerável, amar muito alguém ou desejar muito, eu quero muito passar nessa seleção de mestrado, mas eu nem vou falar que é importante para mim, eu vou dar uma minimizada e vou usar de ironia aqui para me desconectar um pouquinho. Então, tudo isso mostra essa também dificuldade de a gente acessar a nossa vulnerabilidade. E aqui serve para terapeutas, mas também para construção de vínculo seguro, independente do tipo de relação que seja. É muito importante que a gente tenha paciência com as resistências, porque o outro tem resistências, mas a gente também tem. Então, porque eu superei algo, porque eu não tenho uma questão com algo, eu vou ficar lá pressionando a outra pessoa, ou fazendo pouco caso, ou julgando alguma dificuldade dela. Não, eu preciso ter paciência, porque a gente nunca sabe o tempo. Tem um jeito que eu lido na terapia, que é quando eu vejo que o paciente está com resistência ou está evitando, eu gosto de falar assim, olha, tudo bem se hoje tu não quiser falar, mas é importante que em algum momento a gente consiga chegar lá, a gente vai construindo mais confiança, vamos entender o que poderia te ajudar para que tu falasse, o que está faltando para que tu possa entrar um pouco mais, mas eu respeito, se hoje tu não tiver afim ou se hoje tu acha que não consegue, isso é um voto de confiança que a gente dá pro paciente, né, para outra pessoa. Isso serve para as nossas relações fora de um contexto de terapia também. Então, hoje eu não tô afim de conversar sobre isso, ou hoje não tô num bom dia. É importante a gente poder respeitar essa imperfeição ou esse lado humano do outro, né? Bom, eu vou amar saber o que tu achou desse episódio. Me conta aqui nos comentários. Manda a tua história se tu sentir que eu mereço um voto de confiança para saber algum momento eureka da tua vida, alguma caída de ficha, algo que te marcou, que tu gostaria de compartilhar. Aproveita para deixar o teu like nesse vídeo se tu estiver assistindo pelo YouTube, ou para deixar uma avaliação aí do podcast, que ajuda muito o Spotify a entender que é um conteúdo de qualidade que possa encaminhar para outras pessoas, recomendar para outras pessoas. E para encerrar, eu quero compartilhar uma
frase de um dos meus autores da psicologia preferidos, John Bowlby. Ele disse isso no livro Attachment and Loss, que é Apego e Perda, em 1980. Mas eu acho que é tão atual. Ele fala o seguinte: o que é sentido como ameaçador não é o trauma em si, mas estar emocionalmente só com ele. E esse só, às vezes a gente tá com a outra pessoa ali, mas a gente ainda se sente sozinho. E não é todo mundo que vai conseguir nos dar essa segurança, essa presença que só o vínculo seguro pode nos dar, né? Que só a base segura nos dá. Então, quando a gente tem alguém do nosso lado realmente conectado, que tenha empatia para nos oferecer, que tenha uma escuta para nos oferecer, que realmente se importe com a gente genuinamente, aí o que a gente viveu fica muito mais fácil da gente acessar e não fica tão assustador assim. Eu desejo de coração que tu possa ter essas pessoas na tua vida, que tu possa construir vínculos seguros. Sempre é tempo de ir construindo esse tipo de relação na nossa vida. Super beijo e até o próximo episódio.